Tite. Aqui, Thiago GE. Tite, queria começar te perguntando, já tem nessa fase ruim que o Flamengo está enfrentando, você já citou que os jogadores têm que simplificar a questão de confiança para recuperar a confiança. Queria te perguntar, você acha que é só confiança, olhando hoje, se tem, por exemplo, alguma coisa tática que não está funcionando do jeito que você quer, do jeito que você gosta? Obrigado. Um conjunto da obra, sim. Eu coloquei algum detalhe, quando eu tenho uma pergunta, eu trago um detalhe, mas ele é um conjunto da obra, inclusive a parte tática, sim. Tite, minha pergunta é a respeito do tempo, né? Como é que você pretende administrar, gerenciar essa questão do tempo com os jogos já um atrás do outro e já o jogo contra o Bolívar batendo na porta? O Gerson falou no campo para mim em erro zero a partir de agora nos 2 próximos jogos da Libertadores. Dá tempo de recuperação, Tite, apesar desse prazo tão curto? É um momento difícil que nós estamos passando. Nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado, da necessidade do resultado também. E o que tem o futebol é, por vezes, um espaço muito curto entre um jogo e um outro, para que a gente possa recuperar. Da mesma forma com que, em vitórias, não há um tempo suficiente para que a gente possa ficar feliz, a bola também dá oportunidade para que a gente possa reverter esse processo a partir do próximo jogo. Tite, Rossi, a gente vê, por exemplo, que o Flamengo sofre o gol e os jogadores às vezes querem responder dentro de campo, querem recuperar o resultado adverso e às vezes não conseguem dar essa resposta, né? Qual é o seu diagnóstico a respeito? De que maneira tentar reverter isso? E Rossi, qual o sentimento dentro de campo? O Flamengo jogando o resultado não vem, né? Apenas uma vitória nos últimos 6 jogos do Flamengo na temporada. A primeira parte da pergunta que tu colocaste sobre... tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível que nós estávamos, em determinado momento, ele caiu porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo, né? Então, também esse aspecto de confiança, ele te faz tu fluir com as coisas, mas nós temos que resgatar. Siguiendo ahí por el camino que el profesor fala, la verdad es que a veces cuando nos toca recibir un gol intentamos siempre ir para adelante, siempre intentar obviamente buscar un gol, no solo cuando recibimos, sino ya desde un principio. La verdad es que nosotros dentro del campo siempre intentamos jugar bien para tratar después de merecer el resultado. La verdad es que hoy quizás generamos mucho, pero no con mucha claridad, y ellos se encuentran con un gol en una bola parada, donde en un rebote quizás ese gol no lo vuelva a hacer nunca más. Entonces el fútbol también tiene esa cuestión de un poco de suerte también, que quizás si nosotros en una jugada en el área queda la pelota en el pie de alguno y puede meter un gol, creo que es mucho más fácil también. Pero bueno, la verdad es que ahora el sábado tenemos un partido por el Brasileirao para tratar de recuperar no solo esas ganas, sino también la confianza para poder después tenemos 2 partidos más de Libertadores por delante, que sabemos que estamos obligados a ganar y que el grupo todavía está abierto. Agustín, ¿cómo estás acá? Buenas noches, sí. Rodrigo Gutiérrez, Cooperativa de Chile en vivo. Agustín, ¿sorprende el resultado que Palestino hoy, esta noche, quede sobre Flamengo en el grupo de Copa Libertadores? ¿Cómo se asume esta situación que ocurrió hoy acá en una noche con lluvia, en una noche quizá muy incómoda para ustedes? Se assume primeiro com o técnico, porque é dele a responsabilidade maior. Mas se divide com todo um grupo de trabalho, mas é o técnico o primeiro. Então, o momento, o trabalho, a parte tática, equilibrar todas essas situações físicas, elas competem. Ela é da individualidade, sim, dos atletas, mas ela é primeiro minha.
Aqui atrás. Tite? Aqui. Boa noite. Hoje a gente viu na reta final do jogo o time do Flamengo mudando ali na opção, né, de tentar ganhar o jogo, colocando os zagueiros para irem lá para frente, uma recomposição já na reta final. Queria entender qual foi a estratégia naquela parte final de lançar os zagueiros à frente e deixar os contra-ataques surgirem em alguns momentos no final do jogo para tentar buscar o resultado. Deixa um zagueiro que é um homem de finalização na frente, a bola parada ficaram 2 numa circunstância, mas era muito do Fabrício ter essa liberdade para ter mais um pivô, mais um jogador de área. Tite, Simon Ledo do Coluna do Fla. A gente tem percebido uma pressão da torcida muito grande a respeito não queria usar a palavra justificativa, das que tinham sido dadas com relação a algumas derrotas, como as questões geográficas, né? A altitude na Bolívia, ou até mesmo o gramado sintético lá contra o Palmeiras, né? Houve bastante comentário a respeito disso. E a torcida começou a fazer uma pressão muito grande e agora começa a questionar, será que o frio de Coquimbo também fez diferença? Dá para dizer que hoje o Flamengo está vivendo um mau momento técnico mesmo do time todo e que esses fatores externos não estão mais interferindo? Ou ainda, porque, por exemplo, até a própria defesa do Flamengo, que era o ponto forte no início do ano, agora, hoje, naquele gol do Palestino, não tinha ninguém no rebote ali. Está havendo uma falha, uma ruptura. Vocês tinham falado sobre um recuo em coletivas recentes, né, para subir de novo. O que está acontecendo exatamente nessa questão? Há interferência externa, geográfica, ou hoje a gente assume como sendo problema técnico do time do Flamengo? Problema tático e contextual. A gente não pode dissociar. Quando a gente encontra uma resposta única para um problema, é uma situação muito simplista dela. Ela é do conjunto. E quando eu falei de outras situações, elas não estavam definidas para uma situação, também num conjunto estava. Boa noite, Tite, Rossi, Gabriel Alfa, canal Paparazzo Negro. Tite, queria saber um pouco de você sobre a substituição da entrada do Gabi. A gente viu que o time teve uma evolução na questão do ataque quando o Gabi entrou, mas, consequentemente, a gente perdeu um pouco do meio de campo. Eu queria saber se você não acha que, com essa substituição da saída do Alan para a entrada do Gabi, os meio-campistas acabaram ficando um pouco sobrecarregados, especialmente o Nico. A gente via um jogo muito pelas alas, pelas pontas, e no meio só o Nico ali praticamente sozinho. Ele acabou ficando um pouco sobrecarregado com essa substituição da saída do Alan para a entrada do Gabigol, tirando um volante e botando um atacante. Obrigado. 4-4-2, com 2 atacantes, da mesma forma que nós jogamos contra o Bragantino, quando entrou o Lohan, no mesmo desenho, da mesma forma. Numa deu a resposta, a outra nós poderíamos, mas ela é do jogo. 4-4-2, 2 volantes, segundo atacante, 2 abertos, igual ao Bragantino. Professor Rossi, última pergunta. Boa noite, Tite, Rossi, Lucas Bayer, do site Jogada 10. A pergunta para os dois. O torcedor está muito na bronca com o time, veio aqui no estádio hoje também no final do jogo, falou que o time veio sem vergonha, enfim. Qual recado pode passar para o torcedor, visando uma partida muito importante no final de semana? Um recado direto ao torcedor, esse que está cobrando, né, melhor jogo do Flamengo, mas jogo difícil no final de semana, compromisso difícil na Libertadores, qual torcedor pode passar, qual recado pode passar para o torcedor? Eu tenho externado isso e vou repetir. Vocês colocam... Primeiro, o aspecto de respeito ao torcedor. O torcedor é o seu clube de coração. É que ele vai estar triste, ele vai estar chateado, e eu tenho respeito. E compete a mim, compete ao trabalho, compete à comissão técnica que está aí a reverter essa situação. Compete aos atletas, compete a todos nós. E compete respeitar o sentimento e respeitar as manifestações. E nisso eu tenho essa consciência desse respeito. Con el torcedor lo que tenemos que intentar, sabemos que el torcedor, no el hincha, que es hincha de Flamengo, siente mucho cuando quizás los resultados no se dan. Obviamente van a estar chateados con bronca en el momento cuando el equipo no gana o cuando los resultados no se dan, pero la verdad es que ahí en ese momento es donde nosotros como grupo junto a la comisión tenemos que cerrarnos entre nosotros, obviamente pues son cosas que para corregir, y obviamente simplemente pedir al torcedor también que apoye al torcedor para poder hacer
que las cosas quizás sean más fáciles, porque el aspecto mental del jugador es muy importante, y la verdad es que si nosotros estamos bien dentro del campo y el torcedor puxa também com a gente, isso vai ser muito importante. Temos 2 jogos pela frente en el Maracaná, con nossa gente, con nossa nação, e aí a gente sabe que tem que ir para frente, procurar o gol e sabe que tem que ganhar. Professor Tite, obrigado, Rossi. Boa noite.